Olá, tudo bem com você? Vamos continuar hoje a falar sobre concordância, mas hoje sobre concordância verbal. Na aula passada, vimos qual é a relação do substantivo com o numeral, com o pronome, com o artigo ou em circunstâncias especiais, se relacionando com outros termos dentro de construções específicas. Muito bem. Em relação à concordância verbal, nós vamos começar pela regra geral. Se é concordância verbal, vamos falar da concordância do verbo com o sujeito. Então, vamos à regra geral, observe, fique atento, depois a todos os outros casos especiais também. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, é claro, se você tem um sujeito simples, singular, o verbo vai estar concordando com esse sujeito no singular. Um sujeito simples no plural, o verbo vai estar concordando com esse sujeito no plural. Você não vai dizer, hoje nós vai à festa. É claro que esporadicamente ouvem-se construções desse tipo, mas você deve cuidar, observar, para que nem na linguagem falada esses equívocos ocorram. Nada de nós vai, hein? Vamos lá. É importante que você comece a observar que há relação entre o verbo e o sujeito. E nós vamos falar agora do sujeito composto. Sujeito simples, eu sei que você não erra. Vamos ver em relação ao sujeito composto. A posição do sujeito composto é importante. Se ele vem antes do verbo, temos um procedimento. Se ele vier depois do verbo, outro procedimento. Então, vamos observar quais são esses procedimentos. Veja lá. Sujeito composto antes do verbo. O pai e o filho amavam esportes. O verbo deverá necessariamente ficar no plural. E o que vai ocorrer se esse sujeito vier após o verbo? Veja. O verbo irá concordar no plural ou poderá também concordar com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ao verbo. Veja, amava esportes o pai e o filho, ou amavam esportes o pai e o filho. Não há aí uma preferência, usa-se uma ou outra forma, depende do estilo do autor. Você prefere o singular antes do sujeito composto ou você prefere o plural? Escolha. O importante é você saber que as duas possibilidades convivem na gramática como corretas. Tudo bem? Vamos a outros casos de sujeito composto. Vejamos aí o sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. Você se lembra do que é uma pessoa gramatical? Primeira pessoa, quem fala, eu e nós. Segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. E terceira pessoa, de quem se fala? Então, nós temos lá o ele, ela, eles ou elas. E o que acontecerá com o verbo se o sujeito for composto por essas pessoas gramaticais misturadas, diferentes? Veja a regra. A primeira pessoa sempre vai prevalecer sobre a segunda e a terceira. Então, temos aí eu, tu e minha mãe. Eu, primeira pessoa, tu, segunda e minha mãe, terceira. Observe que o verbo está na primeira pessoa do plural. Eu, tu e minha mãe somos sobreviventes. Muito bem. E se a segunda pessoa estiver presente e não a primeira? A segunda pessoa do plural é que irá prevalecer na concordância deste verbo com o sujeito composto. Observem. Tu e minha mãe conseguistes o sucesso. Tu, segunda pessoa, minha mãe, terceira pessoa. Então, se não houver a primeira pessoa, irá prevalecer a segunda pessoa do plural na concordância desse sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. A construção, então, não é difícil. A primeira pessoa prevalece a primeira pessoa do plural. Não a primeira pessoa, mas a segunda prevalece a segunda pessoa do plural. E cuidado com essa segunda pessoa do plural, porque ela é pouco utilizada na linguagem coloquial. Mas ela está lá na gramática, ela existe, você pode fazer uso dela e os autores também. Ficou claro? Vamos a outra construção interessante que se refere ao uso do pronome de tratamento. Normalmente, nós utilizamos em lugar, do tu, ou você, em lugar do vós ou vocês. E você já observou que o verbo concorda em terceira pessoa. Eu digo você vai a algum lugar. A concordância é como se estivesse ali presente um ele, mas o você não é pronome pessoal do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Muito bem? Você é pronome de tratamento. E para todos os pronomes de tratamento, a concordância será
em terceira pessoa, tanto para o verbo como para os pronomes que aparecerem, quaisquer que sejam. Pronomes pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, sempre em terceira pessoa. Observe o exemplo. Veja lá então, não se esqueça, verbo sempre em terceira pessoa. Vossa Senhoria procura por algo? O verbo está em terceira pessoa e observe que o pronome de tratamento usado foi Vossa Senhoria, não é? Abaixo nós temos lá uma construção que parece correta, porque afinal de contas, se há o vossa presente, o que nos vem à mente é colocar o verbo concordando com um vós. Vossa Senhoria, procurais por algo? Mas essa construção é incorreta. Lembre-se sempre de colocar o verbo em terceira pessoa. Bem, vamos lá. Percebeu? Terceira pessoa para todos os pronomes de tratamento. Falei do você, ao Vossa Senhoria, mas qualquer um deles. Vossa Alteza, Sua Eminência, o que aparecer, coloque o verbo na terceira pessoa. Do singular, se o pronome estiver no singular, ou do plural, se o pronome estiver no plural. Tudo bem? Você acha correto dizer os Estados Unidos conseguiu aumentar as importações ou os Estados Unidos conseguiram aumentar as importações? Esse é um problema comum em concordância verbal. Se eu tenho um nome no plural, a concordância do verbo tem de ser necessariamente no plural ou pode ser no singular? Veja a resposta. Sujeito representado por nome próprio no plural. O verbo vai ficar no plural se esse nome próprio admitir artigo no plural. Então, a resposta à minha pergunta seria: os Estados Unidos conseguiram. Percebeu? O verbo foi para o plural concordando com esse artigo presente. Caso eu não usasse o artigo, poderia sim dizer Estados Unidos conseguiu, não havendo o artigo. Muito bem? Eu digo, Amazonas é um grande rio, não é? E se eu colocar um artigo, o artigo será colocado no singular, o Amazonas. Mas há nomes próprios que estão no plural e que pedem o artigo no plural. E você terá de cuidar, não é, desta regra e observar construções equivocadas na imprensa e no seu dia a dia. Certinho? Vamos a um verbo também interessante, que é o verbo ser. Você deve falar, para essa professora tudo é interessante, né? Mas é interessante mesmo, porque ver várias regras de uma vez pode não nos causar interesse, mas dentro do texto há sim que se procurar a estrutura correta. Por isso que eu digo que é uma construção interessante, chama atenção pela forma como deve ser usada. Já falamos do verbo ser como um verbo impessoal. Falamos que ele foge à regra dos impessoais, que é ficar na terceira pessoa do singular. O verbo ser foge da regra, porque mesmo quando não há sujeito, ele concorda com uma indicação numérica. Por exemplo, são 3 horas da tarde. Eu não devo dizer é 3 horas da tarde. Até aí você se lembra. Ocorre que o verbo ser, ainda nessa sua característica de ser diferente, pode concordar, quando houver sujeito, com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. E nós vamos ver uma sequência de regras que explicam, não é? Quando ele vai preferir concordar com o sujeito ou quando ele, verbo ser, irá preferir concordar com o predicativo. Veja. Se o sujeito for representado por um dos pronomes tudo, isto, isso, aquilo, e o predicativo estiver no plural, o verbo ser irá concordar preferencialmente com o predicativo plural. Então, nós temos aí, tudo eram recordações, isto são alegrias. Se você vir em algum lugar uma construção assim, tudo é recordações, não a considere errada, porque também é permitida essa construção no singular pelos gramáticos. Há uma preferência pelo plural, mas também se permite a construção no singular. Vamos continuar então com essas regras do verbo ser. Observe que ele é peculiar. Concorda com o sujeito ou com o predicativo, dependendo da vontade dele. Nós já vimos que sujeito representado por aqueles pronomes, o verbo normalmente concorda com o predicativo plural ou, segundo alguns gramáticos, ficaria até no singular concordando com o sujeito. Veja as outras construções. Sujeito representado por substantivo comum no singular e predicativo no plural, ou vice-versa. O que o verbo ser quer é concordar com esse elemento que represente o plural, seja ele o sujeito ou o predicativo.
Os dois exemplos para que isso fique bem claro para você. O mundo são ilusões. Observe que o verbo não concordou com o sujeito singular, mas concordou com um predicativo plural. Abaixo, uns trapos eram aquela fantasia. Agora o verbo ser concordou com o sujeito, mas porque o sujeito agora está no plural. Veja, o verbo ser optou. Ele quer concordar com o plural. Esteja esse plural no sujeito ou no predicativo. Observe como ele foge à regra. Qual é a regra? Concordar com o sujeito. Ele concorda com a palavra que representa o plural. E ele também vai fazer outras escolhas, tem outras preferências. Observe. Veja, o verbo ser concorda sempre com o pronome pessoal do caso reto. Já falamos quais são. O eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Esteja esse pronome no sujeito ou no predicativo. A professora sou eu. Não se pode dizer nem escrever a professora é eu, concordando com professora, mas sim com o pronome reto. Veja abaixo, eu sou a professora. Agora o eu é o sujeito e a professora é o predicativo, mas o verbo concordou com o pronome reto, no primeiro e no segundo caso. Vamos lá? Você está entendendo? Ele escolhe, né? Ele escolheu concordar com o pronome reto. É uma característica dele. Ele escolheu concordar com o nome que indique plural. É uma característica dele. Vamos usar outra característica do verbo ser. Veja, ele vai concordar com a palavra que indica pessoa, entre a palavra que indica pessoa e aquela que indica coisa, ele prefere a que indica pessoa, esteja ela no sujeito ou no predicativo. Francisco foi só alegrias em minha vida. Os momentos de alegria foi Francisco. Veja, quando Francisco foi sujeito, o verbo concordou com esse sujeito. Quando Francisco virou predicativo, o verbo concordou com esse predicativo. Percebeu, então, a particularidade do verbo ser? Ele irá escolher. Tudo bem? Vamos ver agora um outro verbo, que também é, posso usar de novo o adjetivo? Interessante. Ele é peculiar. Porque quando ele estiver formando construções frásicas, locuções verbais, ele poderá, excepcionalmente, não é, estar no plural como auxiliar ou deixar o seu verbo principal ir para o plural. Isso foge da regra das locuções verbais. Em regra, quando há uma locução verbal, por exemplo, os alunos começam a estudar mais gramática. O verbo auxiliar, que é aquele que vem primeiro, não é? O verbo principal é o que eu escrevo por último. O auxiliar é o que vem antes deste verbo principal. A regra é o verbo principal concordar com o sujeito. Mas no caso do verbo parecer, vai haver outra possibilidade. Não só o verbo auxiliar será flexionado, mas também o verbo principal poderá ser. Veja. As pessoas parecem andar desatentas. Essa é a regra geral. O verbo auxiliar foi flexionado concordando com o sujeito. No segundo caso é que vem aquela exceção, digamos, é uma característica então do verbo parecer. As pessoas parecem andarem desatentas. Muito bem, vamos à nossa última regra. Vamos ver como se faz a concordância do verbo quando há num período composto as palavras que e quem presentes. Observe que o que pode ser pronome relativo e o quem pode estar como um pronome indefinido ou relativo, mas a concordância indicada pelos gramáticos será diferente nos casos. Observe. Fomos nós que compramos o presente. Veja, o verbo comprar está concordando com o antecedente do que é o nós. Fomos nós que compramos. Se fosse a palavra quem funcionando aí como sujeito, nós teríamos duas construções possíveis. Há alguns gramáticos que preferem apenas a segunda, mas a primeira também é admitida. Fomos nós quem compramos ou fomos nós quem comprou. Tudo bem? Então, essa concordância do fomos nós quem comprou é sim correta. E por alguns gramáticos, só ela é admitida. Mas no vestibular, considere as duas como adequadas. Um grande abraço para você e até a próxima aula.